Sejam muito bem-vindos ao 2V Podcast. O 2V Podcast é um oferecimento da Saúde 4.0, Saúde Colaborativa. Aqui a gente tem cursos, colaborações, a gente tem serviços em saúde. Muito obrigada pelo apoio. E para hoje a gente tem um convidado extremamente especial. Uma pessoa de valores inestimáveis e valores inegociáveis, morais e éticos. Uma pessoa que é de total minha admiração e de muitas pessoas. Eu digo que ele foi o meu Michelangelo e de tantas pessoas. Michelangelo, como fez Davi, escreveu Fala. E para mim é a mesma coisa, como trazer autoestima, funcionalidade para tantas pessoas de uma maneira tão íntegra e tão querida, né? Ele é pai da Sofia e da Paloma, né? É filho da Dona Maria Helena Kamamoto, uma pessoa extremamente especial para tantas pessoas e que eu tenho o prazer de estar aqui hoje. Médico, cirurgião plástico, Dr. Fábio Kamamoto. Seja muito bem-vindo. E você esqueceu de falar, amigo da Vivi há mais de 15 anos. É verdade. Quem tem amigo tem tudo na vida, tá vendo, gente? Tem tudo. A gente acabou de ver, né? Aqui nos bastidores, a gente se ajudando. Esses encontros muito feliz de estar aqui. Obrigado, viu? Eu quem agradeço, Dr. Fábio. Dr. Fábio, fiquei muito surpreso com uma informação que eu não tinha. O senhor já quis ser bombeiro e padre. Me fala sobre isso. Bem isso, né? Não, Vi, eu acho que a gente tem muito forte, assim, isso de quando a gente sai de casa para ser útil para a vida, assim, né? Assim, acho que esse inconformismo, assim, de falar, bom, mas para que eu nasci? O que eu tenho de útil na vida, né? E eu acho que esses dois têm em comum esse sentimento humano, né? O bombeiro é aquele cara corajoso que sai de casa, que vai lá. Que entra no fogo. E que entra no fogo e tira alguém lá, né, da fogueira. E padre, acho que vem muito da minha formação cristã mesmo. Eu já fui coroinha. Nossa, não sabia. Eu tive uma formação muito, muito católica. E por mais que qualquer religião tenha a parte boa, a parte ruim, eu acho que por trás dali tem muito uma intenção de ser útil e querer ajudar o próximo, né? Acho que isso é muito legítimo, independentemente da religião. Acho que hoje eu não sou uma pessoa tão praticante de religião hoje, mas assim, acho que Deus, para mim, hoje em dia, é também trabalhar pro próximo, sabe? Acho que isso também é Deus. Você acordar de manhã, querer fazer com que a vida daquela outra pessoa que tá da sua frente termine melhor do que começou. E que a gente, como profissional da saúde, isso é tão bom, né? Eu acho que aí eu me encontrei, né? Entre bombeiro ou padre, acho que foi mais fácil ser médico. Porque é muito legal, né, Vi? Porque as pessoas realmente nos autorizam, entre aspas, né? A atuar na vida delas, confiam. E eu sou muito feliz, assim, muito realizado, sabe? Nessas atuações aí. O senhor foi ser médico numa das maiores instituições do mundo, né? Aqui na faculdade de São Paulo. E como foi isso? Como foi entrar na faculdade? Foi tranquilo? Eu era bom estudante, né? Bom de prova, mas eu vim de uma família mais humilde, né? Sim. Acho que eu devo tudo ao meu pai, mas ele não era uma pessoa rica, né? E se hoje a gente pensar quanto que custa, fazendo a conta aqui, formar um filho médico, né? Então, eu lembro que eu passei em algumas escolas privadas, quando eu terminei o colégio, daí ele falou assim, olha, muito bom, parabéns. Só que é o seguinte, ó, vai procurar uma bolsa, vai fazer cursinho, e vai estudar na USP, porque é o que dá, né? Se tem casa, tem comida, o resto é por conta tua. Sim. Então, sim, né? Eu tenho o maior orgulho da universidade onde eu estudei. Sim. Sou filhote de lá. A gente estava conversando aqui desde 93. Depois eu voltei para ser funcionário lá. Depois eu voltei para fazer meu doutorado lá. Hoje, minha filha estuda lá também. Então, ela faz faculdade de artes plásticas lá na Universidade de São Paulo. E aí a minha mulher, há 2 anos, falou assim, eu quero voltar a estudar e tal. Resolveu prestar FUVEST de novo. E aí tá fazendo faculdade de pedagogia. Então, as duas vão pra USP de manhã juntas, né? Que bom, não sabia. Que Só que a Jaqueline é caloura da Sofia. Aí tem que obedecer. É assim. Mas, enfim, acho que a universidade pública é um orgulho, né? Assim, e, infelizmente, acho que isso é um dos valores que eu acho que a gente devia preservar na nossa sociedade, sabe? A educação pública de qualidade, acessível, né? Porque senão a gente vai criar, então, uma sociedade que já é muito elitista, mas se você matar a educação pública, aí realmente a gente não tem mais como dar oportunidade, né? Sim. Para quem não pode pagar. Então,
respondendo a pergunta, depois dessa volta toda, sim, estudei na USP com muito amor, com muito carinho, mas também por uma contingência social. É onde meu pai podia Exato. permitir, né? Exato. Sim. E de onde veio a vontade de ser cirurgião? Cirurgião é aquela pessoa prática, Vi. Assim, por mais que eu tenha essa sensação de que a empatia, o conversar, adoro um consultório, Sim. sou bom de papo, fico lá horas numa consulta, mas eu tenho um lado muito pragmático, assim, sabe? De que tem coisas que eu entro, retiro e resolve. Até depois a gente vai se aprofundar mais, mas o lipedema é assim. Então, o cirurgião é aquela pessoa também que tem um lado muito, muito prático, assim, sabe? Você vai lá e tá te atrapalhando. Acho que eu sou meio assim na vida também. Sim. Tô tentando ser cada vez mais. Pois mas pelo menos assim, ó, vamos lá resolver, porque às vezes você fica e não vai, não resolve, né? É tão retirar com a mão. Sim. Literalmente. E você tocou num ponto que é um dos que mais me chamou a atenção. Eu já estou no meio da saúde há mais de 25 anos, né? Desde o academicismo até me formar. Formada, eu tenho 24 anos. E uma das coisas que me chamaram mais atenção e que eu tenho certeza que é o seu maior diferencial é exatamente essa relação com o paciente. Porque eu vi vários cirurgiões excelentes, né, muito bons em sala cirúrgica e muito desafiador a relação com o paciente acordado, digamos assim. E é exatamente o seu diferencial, a conversa com o paciente, a tranquilidade. Eu me lembro que você falou assim para mim, como sou sua paciente, você falava assim, traz o seu familiar, deixa eu conversar com ele também, para ele sentir essa segurança que você está sentindo. Então, esse cuidado. Então, por isso que para mim me chamou tanta atenção ir para a cirurgia, que me parecia que era uma coisa assim, muito sem cirúrgico, né, e pouco de consultório. E nós somos o terror. Quando eu falo nós somos, porque eu sou sua paciente, o terror da recepcionista. Né? Porque quando a gente entra, a gente não sai mais da consulta. E aí eu vejo lá a sua sala e as pacientes esperam, porque elas vão querer ter o momento delas, né? Mas eu adoro isso, Vinha. Acho que essa interação humana, ela é essencial, né? E isso que você falou também é um privilégio, né? Porque, assim, imagina você ter um grau de confiança com outro ser humano que você vai dizer assim, olha, tudo bem, você pode me pôr para dormir. Sim. Você vai me cortar, sim. Você vai resolver meu problema Sim. e eu vou voltar melhor do que eu fui, né? É muita confiança. Muita. E aí eu que tô do outro lado ali, né? É muita responsabilidade. Então, acho que assim, não é um ato banal e de que acho que se a gente não tiver muito boa intenção no coração, se você não tiver uma empatia muito grande por quem tá do outro lado e demonstrar isso mesmo, né? Eu acho que não funciona, né? É muito longe de um ato somente técnico, né? Sim. Acho que... Mas é um desafio, né? É um enorme desafio. Será que bombeiro ou padre ia ser mais fácil, Vi? Sinceramente, acho que não, eu né? acho que não. Eu acho que não. São situações diferentes. É. Mas aí foi ser cirurgião, e a gente Sim. sabe da formação. E depois veio a plástica. Sim. Já era uma necessidade, um vislumbre a plástica? Não como a estética em si, que é hoje o grande apelo, né? Para quem fala, plástica é o cara que faz estética, né? Eu entrei na cirurgia plástica pela pesquisa. Tá? Eu discordo completamente desse apelo estético. Eu conheço muito bem o que acontece. E não é mais meu apelo também hoje em dia, né? Exatamente. Pra dizer a verdade, acho que nunca foi o apelo específico. Nunca foi Exato. Esse, né? Concordo. De qualquer maneira, eu entrei na plástica, ao contrário, eu entrei na pesquisa. Eu fazia pesquisa com queimadura, eu fazia pesquisa com cicatrização. É que nem todo mundo aqui é profissional da saúde que nos ouve, né? Mas eu mexia com uma coisa que chama queloide, que é uma cicatriz grossa, que dói. E aí acho que tem tudo a ver, né? A gente tentar fechar uma ferida, a gente tentar cicatrizar, a gente pegar um tecido que estava machucado. E aí, então, acho que eu brinco que primeiro eu fui cientista para depois virar médico, sabe? E desse momento veio o curativo. Veio curativo, veio cicatrização. E aí, o meu doutorado, na verdade, é nisto, né? É em tratamento de feridas, acidentes graves. E é uma coisa muito interessante, porque o senhor desenvolveu um curativo pela matéria, a matéria já faz alguns anos. Ele custava por semana 3 a 4 mil e o seu custava R$30, né? Que o senhor desenvolveu e patenteou. Fala um pouquinho sobre isso. É que, na verdade, assim, entra um pouco essa história de que muitas vezes a medicina, ela é feita para quem tem dinheiro. Isso é muito, muito cruel, né? Mas a verdade é que, assim, existem tecnologias maravilhosas. O que às vezes não acompanha a tecnologia é
a vontade de que isso seja acessível, né? E aí, as coisas vão acontecer na minha vida, via assim, eu tava lá na Universidade de São Paulo, tinha sido contratado, e para quem não conhece ali, é uma região que é bastante carente em volta ali na região oeste de São Paulo, HU, né? É ali? Isso, porque ali da região oeste ali até a cidade vizinha que chama Osasco, tem uma região muito carente ali. E muito violenta, assim, acidentes, traumas, infecções, gente carente. E existem terapias maravilhosas para salvar perna, salvar braço, salvar gente queimada. Mas, em princípio, elas são muito caras mesmo, sabe? E aí me pediram para eu ir lá para organizar essa demanda. Só que demanda sem dinheiro é difícil, né? Porque você fala, bem, e agora? E aí, por estar dentro da universidade, eu conheci um professor lá e eu falei assim, não, Fábio, vamos desenvolver alguma coisa juntos. Ele é um engenheiro. Então, acho que também tem esse lado bonito, né? Como cada ser humano tem um talento, e aí, às vezes, cada um contribui com algum pedacinho do quebra-cabeça ali, e no final nasceu essa terapia para feridas. Então, é uma terapia em que o doutorado provou que ela é tão eficaz quanto o curativo que vem dos Estados Unidos, mas como você falou, ela é 5% do preço do outro, ela é 95% mais barata. E aí é muito bacana, porque daí eu consegui uma bolsa em cima disso, CNPq, e aí com o dinheiro eu comecei a comprar o curativo e distribuir em hospital público. Nossa, que... Então é bacana, acho que hoje tem mais de 30 hospitais aí que usam de rotina. Teve até uma vez que eu fui para Vitória da Conquista, na Bahia. Olha, maravilha. E aí eu tava lá e tal, e aí uma médica falou assim, Dona Maria, vem conhecer o médico aqui, que inventou esse negócio que você tá usando na sua perna. É por causa disso que sua perna não vai ser amputada. Ela, meu filho, muito obrigado, né? E aí acho que tem um pouco essas caídas de ficha, assim, que você fala, olha só, aquele negócio de 5 anos atrás, que como a vida é interessante, né, Via? A gente vai indo, né, e eu sou muito instintivo, eu acho, assim, eu não tenho porque é possível planejar isso, né? Você vai indo, né? O curativo é incrível. Não, e a vida te leva, né? Sim. A vida é uma coisa muito doida, assim, acho que, querendo ser um pouco poliana aqui, mas acho que se a intenção é boa e a gente é esforçado, algum momento aquilo ali vai ser útil para alguém, assim, sabe? Interessante isso, se né? colocar à disposição, né? De certa forma, fazer conexões, porque eu fui estudar um pouquinho, né, sobre o curativo e a gente já tinha conversado muito sobre isso, a gente já conversou diversas vezes, mas eu fui ver exatamente como ele é feito. É tudo que já existe dentro do hospital. É só conectar o que já tá lá. Exato, né? Então foi alguém que se interessou. Então, hoje, o que eu sinto muita falta dos profissionais que eu tenho contato, eu estou falando da minha própria equipe, das pessoas que eu vejo, é a falta de interesse, né? A palavra é interesse, se interesse pelo outro. Imagina essa Dona Maria, né? O que seria para ela perder uma perna, a falta de funcionalidade, as outras coisas que viriam além daquela falta de funcionalidade, né? E isso é muito incrível, e poder ver o seu trabalho lá na ponta, né? Que oportunidade maravilhosa. É uma mistureba, assim, entre criatividade e inconformismo, né? Isso. Porque o que, assim, a gente que tá na área da saúde, e nem sempre a gente tá no ambiente mais privilegiado do mundo, né? Quando a gente fala de saúde pública, você só tem duas saídas. Ou você fica reclamando, ai, os investimentos em saúde, ai, o governo... Ou você tentar modificar o que você já tem na mão, né? Sim. Então, acho que não dá pra gente se vitimizar muito também, né, Via? A gente não, tem que ir lá pra cima, né? Você fala, olha, o que tem aí que dá pra melhorar, né? Sem que eu dependa de tanto fator externo. Algum apoio externo, óbvio. Mas não dá pra gente ser vítima e culpar o sistema, né? O sistema é muito virtual aí pra gente falar, o negócio não vai sair porque o sistema não ajuda. O sistema vai atrás. Cair a linha, o sistema é tudo, né? Tudo que deu errado é o sistema. Vamos atrás. Veio cirurgia plástica, a gente se conhece ali no Mato Grosso ainda, né, naquele consultório, e eu participei de acho que quase todas as mudanças da Mato Grosso, né? Toda a jornada. Toda a jornada. Aí vem uma questão que é o ser empreendedor, né? Então, a formação médica, me corrija se eu estiver errado, porque a fisioterapeuta não tem essa formação de ser um empreendedor, né? Então, você sai para abrir um consultório é uma empresa, né? Às vezes é uma sociedade, às vezes você tem colaboradores e você gostaria só de fazer cirurgia, só de atender paciente, mas você tem que ser a parte de empresário. Como foi isso para você? Perfeito, Vi, porque a medicina, né, o curso de medicina é um curso técnico, né? Você aprende onde que fica a veia, qual remédio você vai dar. Agora, dali você se forma e de repente você fala assim, viu, mas agora você tem que ter, sei lá,
uma empresa, você tem que pagar a conta, você tem que ter funcionário, tem que saber de imposto, tem que saber de marketing, tem que saber gerir uma empresa. E aí, essa pergunta é muito boa, que eu fico, quando você me pergunta isso, vem minha mãe, sabe? Minha mãe é uma pessoa que não terminou nem o ensino médio. Ela fez só o primeiro grau, né, na época. E eu lembro que quando a gente era criança, ela falava assim, eu vou começar a me virar para ganhar o meu. Aí, aquele quartinho do fundo da casa, sabe? Ela é costureira. Olha só. Aí começou a fazer roupa, começou a costurar. Aí do negócio de começar a costurar, começou a comprar tecido para fazer uniforme de escola. Aí do negócio de uniforme de escola, comprou uma outra casa para poder virar confecção. Nossa! Eu ia lá nas férias cortar pano, assim. Não tem vida fácil, né? Julho era a época não de passear, era a época de trabalhar para confecção. Dali virou uma empresa maior. Enfim, tá até hoje viva, meu irmão que toca lá a empresa. Você vê que ela já faleceu há 12 anos e a empresa continua lá. Então, acho que ela tinha esse lado também, né? De, olha, eu vou empreender, né? Que é um desafio, assim, que eu adoro, mas que é difícil, Bia, assim. Porque o empreendedor é aquela pessoa que ele tem fé, ele se arrisca, né? Porque ele pega o que tem, põe lá e sua muito, né? Assim, eu trabalho muito mais do que se eu tivesse um horário fixo. Mas que, ao mesmo tempo, assim, o que me dá muito, muito orgulho é que, assim, várias coisas. Uma, um pouco a coisa sai com a minha cara, sabe? Exato. Com carinho, com preocupações, desse acolhimento, da coisa sair da maneira como eu preciso. Uma coisa que também me orgulho é que, assim, é uma maneira muito direta de eu atuar com as pessoas que confiam em mim. Desde de coisas simples para mim, né? Do tipo, teve essa ventania em São Paulo, destelhou a casa de uma das pessoas que trabalha conosco, e aí eu fui lá e a gente fez uma vaquinha e, sabe, tipo, cuidar dos meus. Sim. E eu acho que um pouco, para mim, uma empresa tem um pouco esse caráter, assim, né? Quem tá lá dentro e confia em mim, tá na minha asa, né? Seja paciente, seja uma pessoa que trabalha comigo, seja um colega de trabalho, né? Um médico. Eu acho que empresa, para mim, tem cara de um pouco de família, nesse sentido, de um por todos, todos por um. Sorte é nossa. E é gostoso, eu curto essa parte também. Acho que se eu tivesse numa instituição, ir lá, bate o ponto, levanta, volta e cada um pra sua casa, não é muito técnico para mim. Eu curto esse lado do outro lado. E eu vejo isso exatamente nas pessoas, né? Eu percebo um carinho das pessoas para com os pacientes que eu vou chamar de exigência, né? Porque eu acredito que seja uma cultura, né? A cultura hoje da empresa tocada pelo Dr. Fábio Kawamoto, que hoje é um instituto, né? As pessoas para trabalhar lá, elas têm que ter aquela filosofia, né? Aquele entendimento do que é o ser humano, das suas necessidades, de como fala, de como se porta, de que somos, sim, uma família, que trabalhamos em prol disso tudo, né? É muito visível isso para quem é cliente. Que bom. Né? Acho que isso é muito importante. Que bom, para mim é essencial. E até essa semana, eu estava pensando, porque eu saí da universidade há uns 10 anos, mais ou menos, e eu falei, nossa, mas será que na vida privada eu vou conseguir manter muitas coisas que existem numa vida de instituição? E eu estou feliz que sim. Então, a gente está mantendo um curso de formação de profissionais. Então, essa coisa do ensino, né? Que a gente fala, vou sair da escola, será que eu vou continuar ensinando? Então, temos curso de formação para médico, para fisioterapeuta, para enfermeiros. A gente conseguiu manter um programa social que está crescendo cada vez mais. Então, a gente oferece atendimentos gratuitos, cirurgias de graça, e o programa social está crescendo. A gente está trabalhando com conscientização, ação em parque público. Então, eram coisas que eu acreditava que só existiam dentro da universidade e que tem que existir mesmo. Mas, felizmente, também está crescendo isso dentro da minha empresa privada. Então, aí acho que é uma empresa que tem muito propósito, sabe? Tipo, ensinar, cuidar, fazer uma ação social. Então, é uma boa empresa, assim, ao meu ver. Um lugar que eu me sinto muito orgulhoso do que está acontecendo lá hoje. Que bom. Aí a gente sai da Mato Grosso, mas antes da gente sair tem um movimento que é ao encontro de uma grande mudança de vida de pessoas. E eu, mais uma vez, pude ser impactada pelo seu trabalho,
que é o lipedema, né? Então, assim, não dá pra gente não falar sobre isso, né? Não dá pra gente... Depois a gente vai falar um pouquinho mais do tamanho que é hoje e falar um pouquinho desse empreendedorismo e dessa gestão, mas como que foi o lipedema na sua vida? Como que ele chegou? Mais uma coincidência. Olha como a vida vai, né? Uhum. Aparecendo coisas na frente. Eu tava um dia lá, 10 anos atrás, aí uma colega fisioterapeuta, que trabalha comigo até hoje, falou, ô Cama, tem uma paciente aqui que tem um problema nas pernas, chama lipedema, e ela tá precisando ser operada. Eu falei, ô Jaque, eu não tenho ideia do que você tá falando. Ela falou, não, eu vim de um congresso dos Estados Unidos, eles estão falando sobre isso, estuda aí. Aí ela me mandou alguns artigos e falou, é uma doença na perna, Sim. tem uma gordura ali, eles estão fazendo lipoaspiração. E aí, normal. Normal, né? Lipo eu sei fazer. Nossa, eu fui fazer aquela cirurgia, saiu tanta gordura, assim, muito fora do habitual. E aí eu falei, meu Deus, essa cirurgia é diferente. Mas mais diferente ainda foi que depois de 6 meses, ela começou a falar assim, nossa, Fábio, mas agora minha perna não dói mais. Nossa, mas agora eu consigo caminhar. Ai, mas eu parei de ficar roxa. Nossa, agora mudou, assim, meu equilíbrio. Aí ela me modificou, sabe? Quando eu comecei a entender que a lipo não era para deixar a barriga tanquinho, mas era uma ferramenta que ia mudar a função, a saúde daquela paciente, eu falei, nossa, esse negócio é legal. E aí foi assim, um por um, né? Na época, imagina, 10 anos atrás, ela virou para mim assim, viu, Fábio, tem um grupo de Facebook que as pessoas falam de lipedema, é de fora do país. Posso colocar seu nome lá? Eu falei, pode. Você acha que eu sabia aqui que era grupo de Facebook, né? O velho aqui, né? Ai, gente. Tem a menor ideia que era Facebook, né? Bom, aí eu sei que desse grupo veio uma mulher, aí veio outra. E aí esse grupo fez muito a diferença, assim, na divulgação. E aí ano passado eu estava no congresso na Alemanha, né? O congresso de lipedema. Terminou o congresso e tal, a gente tá todo mundo no hotel. Aí veio uma senhora, doutor Camaroto, senta aqui comigo para tomar uma cerveja. Eu falei, senta, né? Bora, né? Toda simpática. Eu falei, prazer, eu sou o Fábio, eu sou lá de São Paulo. Ela falou assim, eu te conheço há mais de 10 anos. Eu falei, é? Não, eu sou dona de um grupo de Facebook que tem umas 5.000 mulheres, assim. Eu já te mando paciente faz uns 10 anos, assim. Isso. Eu acompanho seu trabalho. Era a dona do Facebook daquela época, que mora lá na Grécia. Meu Deus. E ela falou, te conheço faz mais de 10 anos. Olha como o nosso mundo é... É muito. Quem diria que ia tomar uma cerveja com ela, né? Sim. Você viu? E aí veio o lipedema, essa enxurrada de possibilidades, né? E aí você imagina que assim, de 10 anos atrás, isso não era possibilidade, isso era coisa de gente doida, né? Porque era uma coisa pouco conhecida, um grupo gigantesco de mulheres, mas que elas não eram vistas. E aí acho que de novo vem a sorte, né? Assim, de eu estar trabalhando com um grupo que tem uma demanda enorme, mas que nos últimos anos houve, felizmente, uma divulgação, e a gente que é da profissional da saúde, até uma oficialização dessa condição, né? Sim. Porque existe um negócio que chama Código Internacional de Doenças. Quem faz isso é a Organização Mundial de Saúde. E aí a OMS entendeu que lipedema é doença, porque causa dor, causa deformidade, é progressivo, limita movimento, tem impacto social, impacto psicológico. Então a OMS fala assim, não, lipedema é doença. Isso foi em 2019. Aí o Brasil, ato contínuo, em 2021, disse, ok, então aqui no Brasil nós reconhecemos essa síndrome. E aí eu estava na hora certa, no lugar certo, né? Porque eu estava trabalhando há 10 anos com isto, a demanda começou a crescer, e muito importante a conscientização em torno desse tema, né? E aí hoje eu acho que, assim, tem uma situação muito, muito diferente do que era 10 anos atrás, né? Então, a vida tem essas coincidências aí que... Pois é, e eu tava na sua mesa um dia fazendo um procedimento estético, um botox. Você falou pra mim assim, Vivi, vou te falar uma coisa, a gente já é amigo, você nunca reclamou, mas você já reparou que a sua perna, ela é diferente? E eu falei assim, eu sou preguiçosa, eu não faço dieta, eu lembro direitinho de eu estando na sua mesa, e você falou assim, tá bom, é porque eu tô estudando lipedema, você já pensou nisso? Eu falei, não, eu sou preguiçosa, porque é isso que a mulher com lipedema ouve. E ela acredita, né? De que ela não faz dieta, que ela... Uma série de coisas, né? Então, eu acredito que isso é muito importante. E aí, o senhor sai da Mato Grosso e vai para um outro lugar ali na Pacaembu, né? E essa mudança, porque já começou a ficar pequeno. E como foi isso para o Fábio gestor de novo? Fazer toda essa gestão agora de uma equipe muito maior?
Imagina a loucura, né? Porque em 2020 o mundo fechou, Exato. né? Assim, Carnaval de 2020 não existia trabalho para mim, para quem estava trabalhando com medicina eletiva, né? Só tinha para quem estava na emergência do Covid. E aí começou um movimento de falar assim, bom, o que eu vou fazer da minha vida? 6 meses depois, o mundo foi abrindo, e engraçado que abriu muito mais do que antes da pandemia, né? Porque as pessoas estavam confinadas em casa e falaram, eu quero, sei lá, arrumar uma questão que já me atrapalhava, já que eu não tenho que levar filho na escola, porque ele tá online, já que eu não vou viajar mesmo, eu posso começar a cuidar de mim. Dezembro de 2020, minha agenda explodiu de um jeito inviável, na verdade, assim. Sim. Aí a Carla virou pra mim e falou assim, ó, Fábio, só tem 2 jeitos. A Carla é minha gerente, meu braço direito e esquerdo. Só tem 2 jeitos. Ou a gente tranca a porta e tenta ver o que dá, ou a gente vai ter que sair daqui e vai ter que fazer algo muito maior. E aí, de novo, entra o Fábio, o empreendedor doido, né? Tem que ser um pouco, né? Tem que ser um pouco doido, né? Senão você não... Aí eu falei, bom, então tá, a gente começou a rodar aqui a cidade de São Paulo, achei uma casa de 700 metros, linda, adorei, abri a porta, me apaixonei, assim, aquele escadão, janelão de 9 metros, mas de 1960 a casa. Então tem todo um charme, mas imagina você transformar uma casa de 65 anos numa clínica, né? Aí gastei todo o dinheiro que eu tinha. Eu fiquei 1 ano em reforma, mais uma reforma de Deus. Porque, claro, né, tem toda a adequação de vigilância sanitária, tem toda a parte de informática, toda a parte... Foi um ano de reforma, foi muito investimento. Chegou no final de 2020 eu falei assim, ai meu Deus, será que isso vai dar certo? Né? Será que eu tenho capacidade para ocupar 700 metros quadrados? Bom, janeiro desse ano estava pequeno. Explodiu a casa de novo. Cheia mesmo, cheia de ficar desagradável, sabe? Tipo, não tem sala, paciente desconfortável. Aí a gente fez mais uma ampliação esse ano. Nossa, que loucura, né? Então aí a gente conseguiu ampliar para o Ibirapuera. A gente diluiu a clínica, na verdade. A gente passou parte para o Ibirapuera e continuou, entre aspas, com uma sede no Pacaembu. E um colega meu que é uma pessoa que eu confio muito e tal, pediu uma oportunidade de abrir em Salvador. Olha que legal. Então a gente tem uma unidade em Salvador, uma no Ibirapuera e a casa lá do Pacaembu, né? E aí acho que de novo vem um novo movimento, que é o movimento do confiar. Porque primeiro é impossível crescer sozinho, né? Ninguém cresce sozinho. Mas segundo, de tirar a sensação de centralização, sabe? Olha, eu trabalho com tantas pessoas boas que eu confio, né? Eu entrego, no fundo, o que é mais valioso, que é a reputação, que é o nome, né? A marca é isso, né? Venha que a gente vai fazer direitinho. E eu tô muito feliz acabando o ano aí, então, com pessoas que eu confio, né? Com um movimento de expansão de marca esse ano, né? Tá falando de empresário. Sim. Eu acho que as coisas estão crescendo. E aí aquilo que a gente estava fofocando lá fora, talvez a próxima expansão seja para fora do Brasil. Ótimo. Né? Algumas oportunidades talvez na Europa, no Chile. Vai saber, né? O mundo o mundo é pequeno, né? É pequeno, exatamente. E aí acho que a vida é isso. Acho que é conhecer pessoas do bem, fazer relacionamentos que a gente confia. Sim. E boas intenções, né? Fazer o bem maior. Acho que no final o resto é consequência. Sim. O resto vem. E eu acredito que quando a gente rompe uma determinada barreira dessa confiabilidade, né, e do delegar, então você já fez um modelo de expansão muito importante, né, e muito significativo, que foi sair ali eu chamo de Mato Grosso, né, ali pro Pacaembu. De uma clínica privada, Exato. particular, que é muito cômoda, né, porque todo o processo está na minha mão. Exato. Eu já estava com pessoas que estavam comigo há mais de 10 anos. Sim. Uma equipe muito, muito fixa, muito fiel. Para uma expansão que é difícil, né? Tanto para delegar a parte... Imagina, você também tem mais de 100 pessoas que estão trabalhando com você. Como que você garante que aquelas 100 pessoas te representam e fazem como você estaria atuando lá? E é importante, né? A gente é uma pessoa só, a gente precisa saber delegar, treinar. Sim,
E a partir do momento que fez dessa vez, e a partir do momento que fez dessa vez, você já consegue replicar isso em outros lugares. Então, em um lugar tão distante quanto Salvador, quanto na Europa. Então, você já sabe fazer esse modelo de negócio mesmo, né? E de ampliação. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a parte educacional, né? O senhor é também um professor, né? Tem uma formação de professor, gosta de explicar. Quando a gente também está lá sentado, você desenha, você sempre desenha, né? Você escreve. É que eu penso melhor com a mão. Aí você fala como as coisas vão acontecer, o que esperar, né? E na formação de médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, como que é esse braço do Instituto Lipedema Brasil? O que acontece, assim, que a gente percebeu é que, em princípio, a gente tem uma estimativa de 10% das mulheres do Brasil e do mundo com lipedema. Aproximadamente 10 milhões aqui de portadoras no Brasil. E, obviamente, é impossível você atendê-las num instituto, né? Numa clínica privada. Existe demanda para atender lipedema, assim, no Brasil todo, é o que eu mais escuto de queixa. Ai, nossa, aqui na minha cidade isso não existe. Nossa, quantos eu já procurei e que dizem, não sei do que você está falando. Isso é muito restritivo mesmo, né? Então, acho que, assim, uma das missões é ampliar o acesso ao tratamento. Seja com a formação de profissionais, então, médicos mesmo, cirurgiões, vasculares, endócrino, dermato, fisioterapeuta, e seja militar em torno do direito ao tratamento. Sim. Então, a gente está com essas duas frentes aí, né? Do ensino. Então, existe um curso online, existe também um curso presencial. Isso que eu estou te falando dos projetos para o ano que vem, talvez, formação fora do Brasil, inclusive. Mas também militar em torno tem um grupo gigante de mulheres que ela não é vista nem pelos profissionais de saúde, que é isso que a gente falou agora, nem pelo sistema de saúde. Sim. SUS, convênios. E aí é muito cruel mesmo, de novo, né? Assim, acho que essa inquietude de dizer, nossa, mas é só para quem tem dinheiro, né? É só para quem é de São Paulo. E não é justo. A verdade é que não dá, né? Assim, para pensar em saúde desse jeito. Então, acho que tem um pouco nesse sentido de gostar de ensinar, de divulgar conhecimento e de ampliar o acesso. Acho que essa é a meta. O dia que eu estava lá, eu estava num pós-cirúrgico, não lembro qual que era o momento, então, assim, eu acho que é muito válido, né, para a audiência falar como que foi a minha experiência, porque o senhor, você desenvolveu, né, vou chamar você, você desenvolveu toda uma técnica cirúrgica para fazer isso. Então, eu já fiz outro procedimento e eu percebi que é diferente. Então, a gente vai com os orifícios abertos para essa drenagem, tem todo um pós-operatório e a maneira como isso volta. E aí, um depoimento pessoal, a questão da funcionalidade. Né? Então, assim, eu não conseguia fazer exercício físico tão bem porque eu sentia muito mais dor depois, né? Então, eu não tinha aquele prazer do pós-exercício que as pessoas têm de, aquele pico de endorfina maravilhoso. Não, é super dolorido para a mulher, né? O final do dia é horroroso, você tem uma perda funcional importante. Eu fui fazer uma viagem lá para Roma e eu achei que minha perna ia abrir. Foi a primeira vez que eu fiquei, né, eu voltei da viagem e te procurei, né? Porque eu falei, não, agora eu não passo mais por isso, né, essa situação. Então você olha hoje como você trabalha tanto da parte técnica da cirurgia, quanto da parte de assessoria, assim, o pós-cirúrgico, tudo isso, de como é feito. Mas um dia eu estava lá, você estava fazendo um pós-operatório e tinham 4 médicos visitando. Aí você falou, eu posso trazê-los para você falar? E como você sempre coloca a questão da funcionalidade, né? Tá todo mundo interessado na técnica, mas eles começam a perceber que eles têm que ter um outro olhar, né, para isso tudo. Eu acho isso muito importante. Porque acho que entra, Vi, naquilo que a gente estava discutindo, assim, um cirurgião não é só aquele cara que corta no lugar certo, ou que costura no lugar certo. Também, né? Acho que esse é o mínimo que se espera de um cirurgião. Mas acho que esse olhar de que, assim, veja, a partir dessa sua atuação, é uma oportunidade de realmente melhorar a vida dessa pessoa, né? E eu estou muito feliz agora porque, eu vou usar outro termo técnico, assim, sai uma meta-análise. Meta-análise é quando você pega tudo que foi publicado sobre um tema, analisa os dados estatísticos e faz um resumão, né? Porque é diferente você falar assim, fulano falou que isso é legal. Exato. Agora, quando você pega todos os fulanos que falaram, juntou toda a estatística de todas aquelas pacientes, o que saiu é que realmente a gente tem um resultado de longo prazo. Então, mesmo depois de 8 anos, essas pessoas continuam com a perna fininha, dá para fazer uma viagem longa e no final tá tudo bem. Melhora de qualidade de vida, redução de dor. Então, sim, existe uma técnica. Eu não sou o único, não. Acho que
qualquer técnica é uma coisa em evolução. Eu adaptei muita coisa para o Brasil, Sim. mas também aprendo muito ainda lá fora. Acho que tivemos alguns convidados de fora do Brasil esse ano, que foi super proveitoso, aprendi um monte também. A gente vai melhorando todo dia, né? Mas no final do dia, aí, o que mais me encanta ainda é a vida dela ficou melhor. E aí isso não tem preço, né? Ela escuta muito depoimento bonito assim, agora eu brinco com meu filho no chão sem problema. Agora eu curto uma viagem com a família, que era algo que não seria tão bom. Agora eu não me sinto mais preguiçosa. Sim. Porque não era preguiça. Sim. Era doença. E doença não é algo que tem culpa, né? Então, escutei um super depoimento ontem, assim, um casal de ginecologistas. A paciente é minha paciente, mas médica ginecologista e o esposo também. E ela falou assim, nossa, Fábio, eu já tinha desistido. Porque aí eu treino, não emagrece. Aí o que eu fazia? Desistia. Eu ia para compulsão alimentar. Aí me arrependia, ficava com depressão, aí voltava de novo. Ela falou, essa foi a primeira vez que eu fiz uma dieta, sabendo que eu ia resolver o que cabia a mim, Sim. mas que eu posso ter a esperança de que você vai complementar e vai ficar tudo bem. E ela falou assim, e é tão bom poder fazer isso sem culpa, né? Do preguiçoso, né? Exato. O culpa do, nossa, o que eu não faço direito? Então, acho que trazer esse acolhimento também, tá tudo junto, né, Vi? Tudo junto. É muito, muito importante. Você diz uma palavra que eu gostei muito e eu trouxe ela aqui para o podcast. Você falou do ecossistema, né? Da maneira como isso é feito. Então, a gente já viu aqui o traço do empreendedorismo, porque aquilo precisa se sustentar, não tem como. Da parte educacional, né? Porque se a gente não formar pessoas, e eu estou dizendo a gente, porque somos professores, mas essas pessoas não vão dar continuidade, mesmo porque o Dr. Fábio tem uma capacidade de tempo, né? A gente é artesão, né? Exato. Você, a gente faz artesanato. Exato. Não tem escala. Não tem o que fazer. E depois vem a parte social, que é extremamente importante. E eu gostaria que a gente se aprofundasse um pouquinho mais nessa parte social. Como que veio essa ideia? Já tem o CID, que eu acho que vale a pena falar, é 11? Né, o CID 11, e as pessoas confundem muito ter um CID e do SUS oferecer, né? Isso. E mais uma vez você está fazendo o que você fez lá atrás, o que depende de você e das suas mãos você está fazendo. Então, o que existe um trâmite político e do Estado está acontecendo e você também participa disso, mas o que hoje você faz do braço da ONG? Eu tenho muito, muito orgulho desse projeto. Chama ONG Movimento Lipedema. Então, a gente tem a Gabriela, que é a pessoa que está à frente do projeto, e eu fiz questão de ter um projeto que não seria a minha clínica, porque isso também tem conflito de interesse, né? Imagina, eu falo assim, vamos fazer o bem, vem cá, é o meu consultório que faz. Exato. Não existe isso, né? Então, a gente, entre aspas, fez de uma maneira correta. Tem um CNPJ, tem estatuto, tem conselho que vota. E mais legal ainda, assim, é realmente um projeto que ele é aberto para qualquer mulher que tenha lipedema no Brasil. Então, grande parte dele roda online. Olha, então, tem nutricionista, tem psicóloga, tem vascular, muitas a gente chama de roda de orientação, né? Porque a gente não fala consulta online gratuita, que isso seria um conflito até de atendimento, mas assim, rodas de orientação. E a gente também oferece cirurgias gratuitas. Sendo muito sincero, gota d'água no oceano, né? Porque eu não consegui operar o Brasil inteiro de graça. Sim. Mas eu estou muito feliz, assim. Então, o que a gente conseguiu fazer foi conciliar cada turma do Lipedema Academy que se forma, que aí tem uma arrecadação, a própria turma paga uma cirurgia. Então, entre aspas, a formatura deles é custear um procedimento para quem não tem dinheiro. Que maravilha. E aí é muito legal, né? Porque o próprio aluno tem interesse de ver o procedimento e, ao mesmo tempo, ele mesmo está viabilizando que uma pessoa que não teria condições faça isso. Em paralelo, uma coisa que a gente tem trabalhado muito é o que a gente chama de conscientização. Porque não adianta também existir um problema, só que muitas pessoas que têm isso nem saberem que isso tem nome e muitos profissionais também não saberem acolher essa mulher. Então tem muita campanha, assim, não só pela internet, mas Parque do Ibirapuera, Parque Vila Lobos. Esse ano foi bonito, a gente teve uma ação simultânea em 10 cidades. Olha. Recife, Salvador, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Então, as mulheres com lipedema, elas estão se agregando em associações de portadoras. E aí a gente conseguiu sincronizar essas ações, que o mês de junho é o mês mundial de conscientização sobre lipedema. Então rolou em 10 cidades, em 10 parques públicos, simultaneamente uma ação neste ano.
Que Então, maravilha. eu acho que é tudo um movimento mesmo, né? De conscientização, de pedir direito ao tratamento, de uma rede solidária, Sim, porque aí entre elas não existe um julgamento, né? Fala assim, eu sim, sinto a mesma dor que você sim. e a gente se ajuda. Uma das coisas do lipedema, aqueles casos grau 3 é o maior, né? O Uhum. grau 3, aí você fala assim, nossa, a gente não vê muito, a pessoa não sai de casa, É, né? é. E eu vejo esses dois extremos. E o grau 1, a pessoa acha que aquilo tudo é normal, porque eu comecei a diagnosticar pessoas, né? Eu tenho meu CRM de paciente. Mas Você começa a falar, que isso você aqui é começa a lipedema. reparar, você fala, Exato. não, ela tem. Aham. Né? E às vezes é uma coisa muito sutil ainda, porque, me corrija se eu estiver errado novamente, nos picos hormonais, né, Isso mesmo. menarca, gestação, menopausa, são Isso esses mesmo. momentos que pioram Tratamento para muito. engravidar. Isso, Uhum. isso. É exatamente isso. Então, assim, é uma doença crônica. Desculpa a bala. Imagina, Minha pelo amor de garganta, Deus, minha não vai... garganta tá média, eu tô com uma balinha na boca. É uma doença crônica progressiva, ou seja, ela se inicia na adolescência, em princípio, Uhum. e a cada pico hormonal ou cada mudança hormonal, ela tende a piorar. Então, adolescência, uso de anticoncepcional, gestação, tratamento para engravidar. Algumas mulheres tomam bloqueador de estrógeno por câncer de mama, tamoxifeno, Uhum. depois mais para frente menopausa. Então, não é necessariamente só a subida de estrógeno, mas as oscilações. E aí, cada vez isso vai ficando pior, né? E aí, muitas vezes o grau 1 é negligenciado Exato. e o grau 3, ele já passou do melhor ponto para ser tratado, né? No Uhum. sentido de todo mundo vai se Pele. beneficiar, mas já tem pele, já tem alteração do joelho, já tem doença do linfático. É uma doença muito, muito mais complexa, com muito mais etapas para tratar. Sim. Mas a verdade é que, assim, conforme as coisas vão evoluindo, eu acho que a tendência é que a gente diagnostique mais precocemente. Uhum. Num grau 1, que é quando tem o volume, e no grau 2, quando está cheio de nódulo de gordura, porque o que acontece é que essa gordura, ela está tendo reação repetidamente de inflamação, e aí lá dentro faz uma cicatriz, chama fibrose. Uhum. E aí a fibrose, que são caixinhas de colágeno, encarceram aquela sala de gordura e a gordura fica cheia de bolota, né? Falando português normal, é isso. E aí, se a gente conseguisse tratar num grau 2, seria o perfeito. Sim. Por enquanto, ainda muitas mulheres chegam no grau 3 e 4, sim. Mas não é que é raro, não, é o que você falou. Daí ela já tem uma estratégia horrível, né, de evitação social. Sim. Então, ontem eu conversei com uma paciente, a próxima paciente que vai ser atendida pela ONG, agora em dezembro, ela falou assim, olha, Fábio, eu tô muito feliz, porque eu preciso parar de comprar 2 passagens. Eu tenho que ir de ônibus, 2 passagens. Se eu quiser pegar avião, 2 passagens. Se eu quiser sair para um cinema, para comer, eu tenho que ligar antes, perguntar se existe uma cadeira especial para ver se eu consigo sentar em algum lugar. Ela falou assim, eu preciso começar a me sentir um pouco mais normal. Olha que cruel, né? Sim, muito. A gente não tá falando de beleza, não. A gente tá falando assim, eu preciso ser minimamente normal nesta sociedade, né? Uhum. Fora tudo, né? Fora o joelho, fora a dor, fora... Mas assim, inclusive essa sensação muito pesada, né? De você se ver no espelho e falar assim, meu Deus, o que tá acontecendo com o meu corpo que eu não sou normal? E ter esse olhar de que isso não é culpa dela, Sim. de que isso vem por uma questão genética, hormonal, é muito importante, assim, sabe? Isso gera empatia, né? Tira o julgamento. Exato, e essa aceitação de que não é culpa, eu acho que a palavra culpa, ela vem muito, né, é o que eu sentia, e aí a gente foi falar assim, você foi falar assim, como que é a sua avó paterna? Você fez exatamente essa pergunta pra mim, eu falei, nossa, eu sou igualzinha a minha avó paterna, né, minha avó faleceu há 2 anos, e eu falo que a gente é que nem elefante, eu falava desse jeito, eu me falava assim, a gente tem joelho e pé, a gente não passa por um tornozelo, né? E eu tenho uma prima também bem acometida e as pessoas vão olhando aquilo e você vai vendo assim, quando você é novinha, você tem uma perna grossa, então é bonita, né? Então olha só como as pernas dela são grossas, só que aquilo vai ficando muito desafiador. E a questão da funcionalidade, eu tive que parar de caminhar um determinado dia porque eu não aguentava mais de dor, né? Então essa mulher para de trabalhar, ela para de sair, ela para de se sociabilizar, como você bem disse, e o que solucionou, porque assim, a gente conversou sobre dieta, a gente conversou sobre drenagem linfática, a gente falou assim, olha, isso aqui, neste momento, vai ser um paliativo, o que ajuda, o que soluciona é isso. E eu não queria passar pela menopausa desse jeito, né? Foi quando a gente foi fazer cirurgia. Tua avó tinha comprometimento de joelho, Muito, dor na perna, mobilidade? muito. E quando ficou velhinha, a questão vascular piorou, que ela faleceu com 98 anos. Então, se ela batia aqui, sangrava.
Né? Aí isso é péssimo, porque eu já fiz 3 cirurgias musculares. Por que eu tô te perguntando isso? Porque tinha uma propaganda, eu tô mais velho, né? A pessoa, uma velha, fala assim, eu sou você amanhã, né? Sou eu totalmente, eu falava. E aí, esse fantasma, entre aspas, né, diz assim, nossa, mas será que minha perna vai ficar igual a da minha avó, né? Quer dizer, não é preconceito, é porque é tão limitante, né? Sim. É tão sofrido para ela ter aquela perna. Sim. E aí, quando ela começa a se enxergar evoluindo para aquilo, fala, não é possível, né? Eu preciso fazer algo que pare essa progressão. E aí é bacana, assim, a cirurgia realmente para essa progressão. Os estudos mostram que o tecido não volta a crescer, de que a redução do dor, que há a melhora da força muscular, que você previne lesão das veias. Sim. Então, quando você trata, isso é bem bacana, assim, você não só melhora esteticamente, mas você para de ter um progresso da doença que pode evoluir para aquilo ali da avó, né? Sim. Então é bem legal. A gente faz você faz um diagnóstico clínico, né? E um dos exames que é pedido é a ressonância. O meu tornozelo é 50-50. 50% músculo, 50% gordura. Você vê. Né? E então o que, bem que significa tirar metade de um tecido, metade do volume da perna, que é doente, né? Exato. Uma metade que dói, que fica roxa, que pesa, Sim. que te atrapalha socialmente. Sim. Vai ficar muito diferente. Eu vi um outro movimento, veja se eu estou correta. Que, por exemplo, nós temos hoje marcas de malhas, né? E que às vezes essas mulheres não cabiam nas malhas existentes, de meias, né? E hoje me parece que o mercado também está absorvendo isso daí, né? Fala um pouquinho sobre isso, doutor Fábio. Porque imagina só, assim, não só elas se sentem anormais, mas assim, o mundo em volta faz isto, né, com elas. Ou seja, não vai ter uma bolsa que cabe, uma calça que cabe, uma meia que cabe. Então, essa é uma demanda muito importante. Eu tive, por coincidência, essa semana, uma reunião com uma empresa de meias, e veio até o representante de fora mesmo, o CEO de fora, da Europa, e aí eu, de propósito, trouxe algumas pacientes com lipedema. Excelente. Para ele ver. Aí eu falei assim, você que é uma empresa enorme, que fabrica meias para o mundo inteiro, escolhe uma das suas meias e coloca na perna dela. Ele falou, não existe. Eu falei, viu? Só que assim, conversando com ela, ela disse assim, mas eu gostaria de usar uma compressão, isso me dá segurança, diminui a dor. Ele falou, mas eu não tolero uma meia por mais de meia hora, porque a meia não cabe. Exato. Machuca, né? Então, acho que assim, inclusive as empresas estão começando a pensar em incluir essas mulheres no seu portfólio, entre aspas, né? Quer dizer, uma das coisas que a gente discutiu é ter um padrão diferente, porque senão a gente vai também forçar essa situação de que elas não cabem na cadeira, não cabem no ônibus e também não cabem na meia. Exato. Que loucura, né? Exato. Tadinha. E a gente tá falando de 10 milhões, porque assim, a última vez que eu fui olhar, eu posso estar errada, era 5 milhões. Você tá falando de 10 milhões. Não, é que o que acontece assim, o diagnóstico muito a gente, infelizmente, não tem uma estatística super precisa aqui no Brasil para nada, né? 5 milhões. Mas se você pensar, uma incidência que varia de 8% a 12% das mulheres do mundo, e pensar que o último IBGE, né, deu perto de 100 milhões de brasileiras. Exato. Então, eu acho que é muita mulher. Eu não sei exatamente o número, mas é muita gente. Se fosse raro, talvez se diga, não se justifica mudar toda uma linha para poder abrigar um número pequeno de pessoas, mas mesmo que você estime para baixo lá, 6%, 8%, já é muito. Exato. Que estão excluídas, né? Sim. Inclusive das meias. Sim, sim. E as malhas, eu falei das malhas também, porque as mulheres fazem faseamento, algumas delas, né? Que a cirurgia plástica ela tem um limite na fase, vamos dizer assim. E aí ela tem que se preparar para a próxima fase, só que ela tem que usar a malha, tem que usar a meia antes para proteção dela também da saúde, né? Então é um mercado assim muito amplo que as pessoas não estavam realmente enxergando. Que está crescendo, felizmente. Então, eu acho que as pessoas estão conseguindo ser vistas. Acho que isso é o mais importante em qualquer aspecto, né? Sim. No aspecto social, empático, comercial, por que não ter produtos para essas pessoas? Claro. Tem que ter também, né? Sim, uma demanda totalmente reprimida. Elas precisam, né? Precisam de meia, precisam de bota, precisam de calças compressivas. Sim. E felizmente, acho que toda essa conscientização gera isso. Exato. Eu tive
Eu sou fã da Bárbara, né? Sou fã do senhor também. A Bárbara foi minha fisioterapeuta. E esse pós-operatório, como ele é necessário, você prepara o instituto, né? A sua equipe hoje prepara a gente para todas as fases, né? Então, essa fase pós-operatório é uma continuidade do seu trabalho, né? Então, a gente percebe que tem a meia compressiva, tem várias outras... Enfaixamentos, várias situações extremamente... Dispositivos pneumáticos. Você que é físio, né? Assim, a físio é um universo maravilhoso, assim, ela tem muito recurso. E recursos em que não é a química que faz a reação. Sim. Luz, calor, ondas de som. Sim. É muito legal, né? Foi muito interessante para mim como paciente também, né? E, de novo, você gera recursos, você gera empregos, você gera possibilidades. Então, quando você fala do ecossistema, é exatamente isso. Então, hoje, doutor Fábio, tem pessoas que são insubstituíveis de verdade, né? Então, assim, apesar de nós estarmos semeando várias outras pessoas, olha só o que você conseguiu fazer, né? Hoje são 3 unidades, expandindo aí agora para a 4ª e 5ª fora, pessoas sendo formadas, a experiência, felizmente ou infelizmente, ainda a maior experiência em tempo é sua, né? A gente estava falando de um congresso na Alemanha que falou da aspiração aqui, que você falou assim, olha, eu tinha um pouco de receio de fazer aqui, mas o pessoal na Alemanha faz bastante, então um aprendizado e as trocas, então olha o quanto isso pode expandir. E se a gente pudesse falar agora dos próximos passos, o que você sonha, assim, o que você gostaria de realizar ainda para os próximos passos? Difícil isso, hein? Porque por mais maluco que pareça, assim, eu sou muito instintivo, assim, as coisas acontecem na minha frente. Mas uma das coisas que eu penso, e aí eu acho que é uma das preocupações que eu tenho, é uma atuação muito ética. Muito. E isto me preocupa, para dizer a verdade, sabe? Porque eu acho que não só em lipedema, em toda a área da saúde, ou até algumas coisas do Brasil, tem muita gente que se pauta por, eu vejo uma oportunidade, eu vou fazer algo. Sim. Não sei se funciona ou não funciona, se é perigoso ou não é perigoso, mas eu me meto a fazer, né? E aí a gente vê algumas tragédias acontecendo aí fora, sabe? Uhum. Eu não quero ficar citando, que é chato, Sim. mas situações assim que a pessoa aprende pela internet, vai fazer e o paciente, coitado, é vítima e falece no meio de um negócio assim. Então, acho que a gente precisaria realmente resgatar muito essa seriedade em relação ao que é válido, o que é sério, o que é seguro, se esse profissional que se propõe a atender as pessoas realmente está capacitado. É um pouco poliana isso, mas isso é uma preocupação que eu tenho. Então, acho que uma das coisas que eu acho que vão acabar evoluindo para isso é uma discussão muito séria, consenso científico, grupos grandes de médicos e cientistas, assim, dizendo isto funciona, e o que não funciona pode até dar lucro. Sim. Mas tem que ser muito bem gerido, porque o que me preocupa hoje, talvez aqui no Brasil, é que tem, entre aspas, muito comércio em cima de experiência com gente, sabe? Isso me choca, não sei se eu tô ficando velho. Não. Mas você sabe como as pessoas dizem, eu vou sair fazendo aí, pronto. Porque dá dinheiro. Mas onde você aprendeu? Aprendi aí, fiz um curso, né? Deu certo aqui, viu? Mas existe suporte, existe estudo. Isso me preocupa. Agora, outra coisa também que, por outro lado, me encanta, talvez assim, acho que a democratização desse conhecimento, tudo, vai permitir que muita gente chegue lá. Acho que hoje ainda é o tratamento para poucas pessoas, assim, se a gente pensar na massa, né? Essa é a minha esperança, assim, de que seja algo conhecido, algo em que as pessoas vão poder manejar e ser portadoras de lipedema sem culpa, sem vergonha, né? Entender que isto é uma condição que não depende dela, que é genética, que é hormonal. Então, acho que desenvolver essa empatia, esse olhar diferente da sociedade sobre isso, é muito importante. Isso já aconteceu com muita coisa, né? Autismo. Muitas coisas. Você fala assim, hoje o autismo é revisto de uma maneira diferente. Sim. As situações de gênero, acho que ainda existe muito preconceito, mas já é vista pela sociedade de uma maneira mais empática, né? Sim. Acho que o lipedema vai chegar lá. Deus no quiser. Caminho certo. Sim. Tá no caminho certo, graças a você e a muito do seu trabalho. Obrigado. A gente tem um quadro aqui bem legal, chamado Fatos e Sensações. Então eu vou te mostrar alguns fatos, você vai me dizer quais são e qual é a sua sensação. Lá vem, vamos lá.
Primeiro, qual que é o fato, qual que é a sensação? Bom demais, né? Qual que é a missão da vida, né? Eu sou muito feliz como pai, sabe? Eu acho que eu tenho muito orgulho, sim, do que... Acho que esse é o grande projeto da vida, né? É criar pessoas bacanas, pessoas éticas, pessoas que são do bem. Essa é a sensação, é de orgulho. Que lindas. Fofas. Sofia Paloma? Paloma e Sofia. A Sofia tá com 22, vai virar artista plástica daqui a pouco. A Paloma quer ser psicóloga. Vamos ver aí. Que legal. Fofas. Próximo? Essa é antiga, hein? Essa é da Alemanha. Essa foto ali foi no Congresso Mundial. Bacana, né? Porque a gente acha que também tudo que é lá fora é bom e tudo que é daqui de dentro é ruim. Então, esse tem um movimento, tem um pouco uma sensação aí de reconhecimento, né? Falar assim, Fábio, vem aqui para a Alemanha que a gente quer que você nos mostre como é que você faz o seu tratamento da cirurgia. Uhum. Legal, né? Porque a Alemanha é o país do mundo que mais tem tradição em tratamento de lipedema e aí acho que falando um pouco como brasileiro aqui, né? Sim. Poder mostrar que tem coisa boa aqui e que tem algo do Brasil que dá até para ensinar para um alemão em termos de tratamento de lipedema. Só uma curiosidade, a impressão que eu tenho é que homens e mulheres lá tem bastante, homens e mulheres. Eu vejo muito homem com aparentemente lipedema, eu não saberia dizer. Olha, a estatística é que é muito, muito, muito mais comum em mulheres. Isso. Mas é só para eu morder minha língua, segunda-feira agora eu vou fazer uma cirurgia muito grande de lipedema num homem. Nossa. Então, existe mesmo. Mas, assim, em termos estatísticos, é quase que uma doença de mulheres. Porque, Entendi. na verdade, tem uma relação com o estrógeno. Entendi. Né? E lá em cima é o instituto. Ali é a casinha. A casinha que tá acontecendo tudo isso, né? Ela é bastante recente, ela tem 2 anos, essa unidade aí. Uhum. Aconteceu muita coisa boa em 2 anos lá dentro. Ela é vovô. Próximo. Então. E acho que essa é a missão, né? Porque se a gente mantiver o acesso àquilo ali, nada é bom quando é só para pouca gente, sabe? No sentido Exato. amplo, né? Social da coisa. Então, poder ir pro parque ali de Ibirapuera, poder provocar as pessoas, falar assim, nossa, existe uma coisa chamada lipedema. Agregar, né? Porque quem tá nessa foto são os médicos que trabalham comigo. Então, assim, também impregnar deles, né? Esse sentimento de, olha, tudo bem, é nosso ganha-pão, a gente vai lá, se acorda e trabalha. Mas, para além disso, me ajuda num parque a trazer isso como uma conscientização, um trabalho público maior, né? Então, muito orgulho. Esse é o time, né? É o que a gente falou de sair de uma escala quase artesanal, de um consultório privado, para um time de gente engajada. Muito legal. A gente tem filhos, não só biológicos, como filhotes aí de coração também, né? Eu brinco, são meus filhotes aí. E ali, uma das suas infinitas palestras. Sabe qual que é? Essa foi aqui em São Paulo, essa é de um curso de formação para fisioterapeutas. E você que é fisioterapeuta, isso que eu estava te falando do ano que vem, se você puder participar dessa formação ali na Europa, vou te colocar no programa. Então, porque ela roda, ela chama Lipedema Experts. Então, o Curro é um fisioterapeuta muito engajado em lipedema, e a intenção dele é meio que criar uma plataforma para fisioterapeutas que têm formação no mundo. Ótimo. Então, Santiago no Chile, Madrid, Roma, São Paulo. Que maravilha. Legal, né? Acho que são essas. Tem mais gente aí motivada também junto. E aí acho que esses encontros, né, de pessoas com a mesma intenção, com ética, sempre dá bem. Que bom. Sempre dá certo. Um dos movimentos que eu achei bem interessante, como a gente se conhece há bastante tempo, foi o seu movimento na mídia social. Como foi esse aceite de quebrar esse paradigma, de sair do consultório e começar a falar sobre isso? Para você foi natural? Porque, assim, hoje é muito natural. E como foi esse momento? Porque a gente precisa se expor, na minha opinião, para que pessoas conheçam o que tem de bom, o que tem de informação, mas é um movimento de mídia, né? É um movimento de exposição. Como é que fez para você? A culpa é daquela moça ali, ó. Até lá minha vida tava boa, depois... Ela manda na gente, você viu? Você viu? Você vai lá e você faz aquilo. Aqui. Eu também obedeço um É tudo culpa dela. Não, tô brincando, é maravilhoso. Na verdade, assim, o mundo muda muito rápido mesmo, né? E eu acho que, assim, trabalhar numa escala
artesanal, né? Quase um clube de amigos, né? Que era meu consultório, é muito confortável. Sim. É uma delícia, né? Só quem entra é você ou a sua amiga, e quem vai te atender é alguém que está comigo há 12 anos, né? Sim. Mas enfim, eu acho que também é muito restrito. O que eu penso da rede social, assim, ela é uma ferramenta maravilhosa mesmo, assim, ela é muito potente, eu não tinha noção disso. A grande questão é o uso ético dela, né? Então, acho que assim, e aí sim eu agradeço muito a Kate aí que tá, no sentido de a gente, desde o começo, pensar muito num conteúdo de informação, de desenvolver boas ideias de uma maneira ética, de ser uma ferramenta de empatia, uma ferramenta de acolhimento, né? Porque acho que o lado ruim da internet, eu acho que é o anonimato, muitas vezes. A gente estava até discutindo isso ontem, que como existem muitos pacientes portadores de lipedema e muitos com graus muito avançados, a gente tem que ter muita delicadeza quando a gente coloca eles lá. Sim. Porque, às vezes, eles são vítimas de gente anônima e covarde, sabe? Sim, sim. Que faz comentário desagradável, Sim. que expõe a pessoa. Sim. E são situações que a gente tem que ter muito, muito carinho e muito cuidado. Então, assim, a rede social, eu sou muito grato a ela. Acho que ela deu uma escala muito maior, né? Então, infelizmente, eu acho que não existe mais um mundo onde não existe a internet, assim. Felizmente ou infelizmente. Mas como toda ferramenta pode ser usada de uma maneira muito legal ou muito cruel também, né? Mas essa moça é incrível, ela me ajuda muito. Obrigada. Que bom. Doutor Fábio, como eu te disse, eu estava hoje aqui tentando me considerar host, mas eu sou uma fã. E eu sei que tem muitas pessoas que são... amiga. Eu sou fã também, então por isso a gente tem essa tratativa, às vezes eu chamo de senhor, às vezes eu chamo de você, porque é um respeito muito grande, uma gratidão enorme, né, da minha família para você. E eu digo minha família porque, não sei se vocês sabem, mas assim, ele pega o telefone do meu marido e fala assim, olha, eu converso com você antes da cirurgia, eu converso com você durante a cirurgia, eu converso com você depois da cirurgia, porque é realmente incrível, assim. A gente tem uma amiga em comum, a Cláudia, né, ela que nos apresentou, eu sou muito feliz de ser amiga dela também, sou paciente também, e a gente vai vendo esses encontros, essa maravilha. Mas você tem muitos fãs, eu queria muito que você conversasse com os seus fãs, mandasse um recado para eles pra gente encerrar com essa chave de ouro. Gente, olha, eu tô super feliz de estar hoje aqui. Acho que, assim, foi um dos melhores papos que eu já tive nos últimos podcasts, porque foi um papo muito de coração, né, Vi? Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por esse olhar aí humano. Acho que esse podcast mostra esse lado gostoso aí, né, de que não é só a técnica, que por trás dessa técnica sempre tem um ser humano. Acho que hoje, como muito do tema também roda em torno do lipedema, eu quero deixar uma mensagem de esperança, né? A Vivi usou uma palavra importante hoje, que é a culpa. Não tenham culpa, né? Ninguém tem culpa de ter uma questão familiar e genética e hormonal. Tenha orgulho de que você cuide da sua saúde, e acho que essa saúde ela vai vir por vários aspectos, da maneira como você se enxerga, do seu amor próprio. A gente estava trabalhando muito essa semana, dentre as gravações, o amor próprio, a saúde mental. E eu acho que todos nós precisamos, assim, nos amar, nos cuidar, ter orgulho de quem a gente é, né? E fazer o que eu tô fazendo aqui. Estar cercada de bons amigos, gente do bem. O mundo dá certo, assim. É isso. Né? E é uma coisa que eu falo pra você sempre que eu vou no seu consultório, pra você se cuidar. Sim, então, eu espero exato. também cuidar da sua cabeça, do seu corpo, das pessoas que estão em Descansar. volta, e da sua família, né? Porque a gente tira, esse é o momento que eu sei que eu tô tirando você da sua família, né? Então, assim, pra mim, quando a gente foi fazer o pedido, eu falei assim, nossa, eu entendo tudo, porque a sua vida é muito corrida, é empresário, é médico, opera, né? Faz consultório, cuida de milhares de pessoas, até de uma casa que se destelhou, você vai pessoalmente se empenhar naquilo e querer saber como que as coisas estão, nunca é mais ou menos, né? O seu é sempre no máximo, e isso cobra um preço, né? Muito alto. Então, esse mesmo recado que você passou para essas pessoas, eu tô passando para você. Vou tentar. Algumas são insubstituíveis de verdade, né? E eu espero que Deus te abençoe muito, a sua família inteira, porque é muito caro ter alguém, e eu falei, esse podcast existe porque eu tenho muita, muita gratidão pelas pessoas que eu conheço na vida, e uma delas é você. Muito obrigada por ter vindo, foi ótimo. Eu tô muito feliz, de coração, foi uma alegria mesmo.
Foi um prazer ter saído de casa para te encontrar. Foi uma delícia esse papo. Muito obrigada. Obrigado. Você que está aí, curte, compartilha. Eu espero que tenha sido tão bom como foi aqui para a gente tenha transmitido para você essa maravilha de pessoa que é o Dr. Fábio. Obrigada por vocês estarem até aqui. Um grande abraço. Tchau.